uma coisa. Tudo que a pessoa está fazendo está dando certo. Então ela entende assim, ó, ela é convidada a entender. Bom, está dando tudo certo mesmo. Até então minha prioridade era buscar a Deus. Agora já não é mais prioridade. Agora é uma opção. O perigo de quando a pessoa vive com tudo dando certo na vida dela é isso daí. Que ela vê Deus como uma opção. Se eu não tiver isso, aquilo outro para fazer, eu vou buscar a face de Deus. Afinal de contas, minha vida, minha casa, minha família, está dando tudo certo mesmo. Se eu não for hoje cultuar, eu cultuo na semana que vem. Esse é um problema. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Nós aprendemos com o Jó. O Jó sabia o tempo certo para festividades. Os filhos dele faziam os banquetes, mas em um dado momento ele sacrificava em favor dos filhos. O Jó tinha tempo para festa, para passeio, para lazer, para todas as demais coisas, mas o Jó tinha também tempo para cultuar a Deus. Então nós aprendemos isso na primeira lição. Viver com a vida boa é bom, irmão, mas nós não podemos nos atrapalhar com isso daí. Nós temos que ter bem resolvido na nossa vida. Tenho tempo para o lazer ou para qualquer outra atividade, mas tenho tempo de Deus. Deus, no nível de número 1, na vida do adorador, ele não é opção, ele é prioridade. Aí nós fomos para o nível número 2. O nível número 2 da adoração, ainda sendo personagem de reflexão, o Jó. Nós vemos que agora o Jó, que tinha a vida tranquila, a vida do Jó agora está virada no avesso. Está doente, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu um monte de coisa. Foi perdendo. E para ajudar os amigos, que eram os amigos dele da ocasião, agora eles já não estão do lado do Jó, ajudando a soprar a brasa para assar a picanha. Agora eles estão na cabeça do Jó, soprando, vendo se eles conseguiam tirar do Jó algum tipo de blasfêmia. O Jó dá a resposta que ele devia dar, tanto para os amigos, quanto para a família, quanto para Deus. No momento da luta, ele continua sendo um adorador. E nós aprendemos sobre isso daí também. Agora nós vamos para onde? Para o terceiro nível. Então, o Vitor, que vai nos ajudar, vamos ler a introdução juntos, Vitor. No primeiro nível da adoração, vimos que o adorador sabe reconhecer quando tudo vai bem, segue exaltando o seu Criador. No segundo nível, o adorador enfrenta um momento adverso em sua vida, mas segue adorando. No terceiro nível, vemos que a mistura da bondade e das lutas provocam no adorador a maturidade espiritual e a frutificação. É aí, meu irmão, é aí, minha irmã, que nós temos que parar, e essa manhã foi separada por Deus exatamente para isso, para nós fazermos junto essa reflexão. O adorador, ele passa pela bonança, o adorador ele passa pela luta, mas ele continua adorando. Essa mescla de benesses e de dificuldades, ela produz amadurecimento na vida dele. E esse é um ponto importante para a gente pensar nesse momento aqui. O amadurecimento que o dia a dia vai provocar em nossa vida. Vamos ler a base bíblica, olha, base bíblica da nossa conversa. No entanto, está chegando a hora, de fato, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem, ou o adorem em espírito e em verdade. Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ponto de reflexão para amadurecimento. Deus não está procurando pessoa que está cheia de dinheiro. Isso é importante a gente entender. Que às vezes a pessoa pensa, então é que eu não tenho tanto dinheiro assim, então eu não posso cultuar. Deus não está atrás de quem tem dinheiro. Aliás, se tem uma coisa que Deus tem, é recursos. Deus é uma fonte inesgotável de recursos. Ele é dono do ouro e é dono da prata. Tudo aquilo que nós sonharmos e colocarmos diante dele, ele tem condição
de nos abençoar e nos ajudar para que o nosso sonho se torne realidade. Então Deus não está procurando a pessoa por causa dos recursos que ela tem. Outro ponto importante dentro dessa procura de Deus, Ele não está procurando a pessoa que tem a habilidade, porque a habilidade é Ele que dá. Nós lemos, inclusive, sexta-feira aqui, no culto de oração, Ele dá a habilidade conforme convém para cada um, para o benefício da igreja. Então, habilidade, dom, facilidade. Não, eu tenho tanta habilidade, eu tenho tanta facilidade, eu tenho um dom que, se Deus quiser, Ele vai ter que ficar assim, Ele vai ter que pedir muito para eu colocar o meu dom à disposição dele. Está muito enganada a pessoa que pensa assim. Mas está muito enganada, mas não está pouco enganada, está muito enganada. Porque se tem alguém que dá habilidade, que capacita, que pega o que não é e faz ser aquilo que é, se tem alguém que tem esse potencial para fazer, é Deus. Então, 2 pontos importantes para a gente pensar, para começar a desenrolar a nossa conversa. Quem Deus está procurando? Qual tipo de adorador que Deus está procurando? Para que eu não me equivoque achando que eu sou o último biscoito, a última bolacha do pacote. Para que eu não pense e não me atreva a querer ser dono de igreja. O adorador que entendeu o nível 1, entendeu o nível 2, ele vai entender o nível 3, e ele vai passar por esses 3 níveis de adoração sem se atrever a ser dono de igreja. Se não fizer do jeito que eu quero, eu não dizimo. Se não fizer do jeito que eu quero, eu não oferto. Se não fizer do jeito que eu gosto, eu não vou. Se não fizer do jeito que eu espero que faça, então não precisa nem contar comigo. A pessoa, quando ela amadurece, ela vai para cima, por cima desse tipo de sentimento. Por isso que é importante a gente pensar junto. O amadurecimento da igreja. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja há anos, e ela se comporta como um bebê espiritual. Ela pega a chupeta espiritual dela lá. Aí, o que está acontecendo? Você está com essa chupeta aí? Eu estou com a chupeta porque o pastor não olhou para mim. O outro com a mamadeira na mão. O que você vai fazer com a mamadeira? Minha mamadeira, porque a irmã não me cumprimentou. Já o outro com a fralda, andando de fralda para lá e para cá. E essa fralda aí, o que está acontecendo com essa fralda? É porque eu não gosto que faça de tal jeito, então se faz daquele jeito eu fico brabo, aí eu faço totô na calça. Irmão, está cheio de crente assim. Está cheio de crente nenenzinho. O Paulo falou disso com a igreja em Corinto. Ele falou, olha, era para vocês já estarem no alimento sólido, vocês ainda estão no leitinho. Era para ter amadurecido já há algum tempo, não amadureceu, por quê? E aí, meu irmão, minha irmã, a intenção, a proposta desse tipo de seminário é essa. É levar a pessoa ao amadurecimento, e o resultado do amadurecimento na vida do crente é frutificação. O crente maduro frutifica. O crente maduro frutifica. Você pode pegar qualquer pé de qualquer árvore. Enquanto ele não cresce e não ganha determinada estatura, ele não vai frutificar. Às vezes pode nascer um ou outro fruto, é fruto temporão, é fora de época, aquele fruto não vai vingar. Crente que amadurece, ele frutifica. Vamos lá, Vitor, vamos para o nível 2. Troca de tela, isso, ó. Aí já corrigiram, estava errado, eu preciso corrigir no meu. Nível 3. Frutificação, é o produto da adoração. Então, qual que é o produto produzido na vida de um adorador? Frutificação. Como que eu sei se eu estou sendo um bom adorador, um adorador do jeito que o Pai está procurando? Eu sei se eu estou frutificando. Pelo meu frutificar, eu vou ter uma ideia, uma noção de como está o meu nível de adoração. Aquele adorador que não frutifica, via de regra, ele está preocupado com o umbigo dele. Via de regra, ele está preocupado em estar satisfeito a si mesmo. Via de regra. Se ele estiver satisfeito, para ele já está bom. Os demais, ele não está muito preocupado que estejam bem ou que estejam mal. Vamos para a tela de número 1 agora. Ó. O adorador é confrontado com a sua realidade. No nível 3... o adorador, ele é confrontado com a sua realidade. Qual é a realidade do adorador? Ele é
limitado. Nível 3, o adorador é limitado. Olha para quem está pertinho de você, fala assim, ó, o adorador é limitado. E ele sabe disso. Irmão. Você cansou já de me ouvir falar aqui, ó, não olha para mim como um super-homem, como um super-herói. Eu não sou, irmão. Eu cansei já de falar e vou continuar falando. Eu sou como você, igual você, parecido com você, talvez até mais cheio de dificuldades. Pode saber disso. Pastor come arroz com feijão igual qualquer outro come. Pastor paga a conta igual qualquer outro. Pastor paga a conta? Tem gente que pensa que o pastor chega na loja, vai comprar. Oi, eu sou o pastor. Então, não, aqui pastor não paga. Pode escolher o que você quiser, quanto você quiser, para comer, para beber ou para levar. É de graça. Tem gente que pensa que é assim. Não, não é desse jeito. Pastor compra, pastor paga, pastor come, pastor bebe, pastor chora, pastor tem dificuldades no dia a dia, pastor tem alegrias no dia a dia. Essa é a vida de um pastor. E eu sempre falo isso para você. Eu estou aqui junto com você como um irmão mais velho, mas eu tenho dificuldades como qualquer um de vocês tem. Eu entendi que eu sou uma pessoa limitada. Qualquer crente que se atrever a pensar que não é limitado, ele vai ter dor de cabeça. Ele vai ter dor de cabeça. Qualquer crente que se achar o último biscoito do pacote, vai ter dor de cabeça. O crente é limitado, irmão. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver o que Deus conversa com Jó. O Senhor disse para Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Aquele que conversa com o Todo-Poderoso tem como repreender Deus? E tem uns loucos que faz isso, né? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta, sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. E eu faço uma parada para a gente pensar. O Jó é uma escola. Veja o Jó dizendo: eu falei uma vez, falei 2 vezes, parei, ponho a mão na boca, não falo mais. Ele entendeu a limitação dele. E tem gente que fica falando, achando que às vezes por muito falar vai conseguir alguma resposta. Está cheio de marido que fala. Irmão, tem hora que não é hora de falar. Irmã, tem hora que não é hora de falar. A gente tem que aprender. Às vezes a pessoa está dentro da empresa e dentro da empresa ela fica falando. E ela não obtém aquilo que ela espera. Ela não obtém porque ela é limitada. E não é a fala, não é o quanto a gente fala. Não é pelo muito falar. Veja, ele tapa a boca, segue o texto dizendo assim: depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Pronto. Bom, é o seguinte: eu vou te fazer perguntas e você vai me oferecer as respostas. Você acha que Jó tem resposta para dar para Deus, irmão? Assim como eu e você não temos resposta para dar para Deus. No 3º nível da adoração nós aprendemos isso daí. Nós somos limitados. E graças a Deus por isso, que quando chegamos no nosso limite, aí entra o modo. Vamos ver se você vai pegar. De manhã o pessoal pegou. Quando chegamos na nossa limitação, nós entramos no modo. A Thelma acertou, ela errou a palavra costumeira que eu faço uso, mas ela acertou o raciocínio. Eu entro no modo sobrenatural. Quando eu chego na minha limitação, é por isso que eu fico aqui conversando com você e falando: irmão, irmã, sai do modo natural e ative o modo sobrenatural. Uma pessoa que entende que ela é limitada, ela entende que tudo que acontece na vida dela acontece por causa de Deus.
Vamos para a segunda tela, o Vitor, por favor. O adorador reconhece a sua fragilidade e reconhece a grandeza de Deus. Vamos ler. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Falou o quê? Coisas que eu não entendia. Veja, o adorador reconhecendo a fragilidade dele. Às vezes a gente fala de coisas que a gente não sabe. Às vezes a gente fala de coisas que a gente não entende. Às vezes a gente fala demais. O adorador aqui ele está reconhecendo: opa, pera lá, falei de coisa que eu nem sei, que eu nem entendi, eu falei demais. Olha só, falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute, eu falarei. Vou fazer a você perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Bom, os meus ouvidos já tinham ouvido, mas agora quem te vê são os meus olhos. É um outro ponto que eu quero linkar aqui com você a respeito da palavra. Ele conhecia de ouvir. Agora ele está afirmando: agora eu te conheço por ver a maneira como o Senhor trabalha. E é um ponto importante para a gente pensar, porque ele é um ponto perigoso no dia a dia, na vida de uma pessoa. O Jó, ele está dizendo: eu ouvi algumas coisas, agora eu estou vendo algumas coisas. Quando eu ouvia, eu pensava de um jeito, agora que eu vejo, eu penso de outro jeito. E isso é uma abertura de parênteses para cuidado de cada um de nós. Porque às vezes a gente ouve algo e a gente embarca naquilo que a gente ouviu. Está cheio de família com problema por causa disso. Cheio de família com dificuldade porque ouviu alguma coisa, mas não viu de fato o que é. Está cheio de gente com problema dentro de empresa por causa disso. Porque ouviu falar: não, fulano falou. Tá, fulano falou, mas você viu o quê? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, irmão. E aquilo que a gente ouve vai produzir em nós uma reação. Uma coisa é o que eu ouço, outra coisa é o que eu vejo. Eu antes ouvia falar tanto dos crentes, eu ouvia falar isso, eu ouvia falar daquilo. Agora eu sou crente, eu estou vendo que a conversa é diferente. Eu estou vendo que o procedimento é diferente. O Jó, primeiro, ele entende a limitação dele. Segundo, ele está reconhecendo a fragilidade dele. E ele está dizendo que Deus é um Deus grande. O adorador no nível 3, ele vai por esse caminho. Reconhece que ele é limitado, que ele é frágil. Reconhece que às vezes ele fala coisas que ele nem sabe do que ele está falando. Reconhece que às vezes ele vai por aquilo que ele ouve, mas aquilo que ele ouve não é nada perto daquilo que ele vai ver. O Salomão viveu isso daí também. Quando a rainha de Sabá foi fazer a visita, ela veio visitar Salomão e ela disse: olha, é o seguinte, eu já tinha ouvido falar algumas coisas a respeito de você e do seu reino. Só que o que eu estou vendo vai muito além daquilo que eu ouvi. A melhor coisa é nós podermos ver com os nossos olhos de fato. A melhor coisa é nós termos a certeza de algo experimentando. Falei ontem aqui à noite com os jovens, com os adolescentes, com os juniores, dos quais estava o Daniel, estava a Luana, estava o Lucas, estava o Kevin. Ontem veio também, fiquei feliz de ver ele junto com a gente aqui. Falei ontem a respeito disso. Quando Davi, ele simplesmente prepara tudo para a construção do templo. Ele está próximo da sua morte, mas ele diz: eu tenho tudo preparado.
para o templo, e será magnífico, e será famoso, e será conhecido entre as nações vizinhas, porque o Deus que eu sirvo, Ele é grande. O Davi, ele tinha o entendimento e a noção da grandeza de Deus, então ele fala da grandeza de Deus, ele reconhece. O Salomão, por sua vez, ele vai dar continuidade a algo que o pai dele havia começado, mas ele não abaixa a régua, pelo contrário, ele sobe a régua, ele simplesmente faz o melhor. Ponto número 1 para a gente pensar aí, vamos encaminhar a nossa conversa. Ponto número 1, nós somos limitados. Ponto número 2, nós somos frágeis, mas Deus é grande. Deus é grande. Terceiro ponto. No terceiro ponto, nós já vamos ver como é a misturança que Deus promove na vida do Jó. Luta e bondade, dificuldade, problema e benesses. Jó 42, 7. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: estou indignado com você, com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele. Não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Veja, quem passou pela dificuldade, quem passou pelo problema? O Jó. Quem viveu no momento da benesse? O Jó. Só que durante o tempo da dificuldade, o Jó teve à volta dele o quê? Os amigos, o pessoal da picanha, o pessoal do contrafilé, o pessoal da alcatra, que vinha na cabeça dele e ficava assim, ó, e aí, você ainda vai continuar fazendo isso, servindo a Deus? Você ainda vai continuar cultuando? Você ainda vai continuar? Você consegue ainda? Os amigos, eles servem para isso, para te tentar a se desviar, para te tentar ir pelo mau caminho. Amigo é bom para isso daí. O amigo que chama para vir para a igreja é raro, você sabe que não são muitos. Mas o amigo que vai tentar te desviar do caminho vai aparecer aos montes. Eles estão aqui, ó, exemplificado na vida do Jó. E aí, você ainda vai continuar fazendo assim? Você ainda vai continuar adorando? E o Jó permaneceu firme na adoração, mesmo nos dias mais difíceis. Agora Deus apresenta para o Jó os amigos dele. Jó, é o seguinte, você tem uns amigos que são perturbados, você tem uns amigos que são desviados, você tem uns amigos que são problemáticos, mas você é um adorador, você é uma pessoa firme, você é uma pessoa que sabe viver na boa e no like e no dislike, na luta e também no tempo bom. Os seus amigos precisam de ajuda, os seus amigos precisam de ajuda. Eu não vou responder a oração deles, afinal de contas eles nem acreditam em mim. Por que eu vou responder a oração deles? Não vai adiantar eles orarem. Mas eu já falei para eles que se eles quiserem algum tipo de resposta, eles vão ter que aprender a sacrificar. Eu acho interessante, não sei você. Hoje o pastor fala para fazer a oferta, para apresentar R$5, R$10, às vezes para a pessoa dar R$10 na igreja. Ai meu Deus, estou fazendo um sacrifício, R$10 na igreja. No bar, no futebol, a pessoa deixa 500, 1.000 e assim por diante. Mas na igreja R$10, ela está deixando muito. É o troco, R$5 que sobrou do troco da padaria, está deixando muito. E eu acho que a igreja de hoje tinha que aprender a ser mais agradecida a Deus. Porque aqui, para os amigos dele, para os amigos do Jó, Deus falou assim, ó, sacrifica 7 novilhos e 7 carneiros, no preço que está a carne. Quanto que ia dar 7 novilhos e 7 carneiros fosse hoje, se Deus falasse para alguém aqui hoje, viu? Eu vou aceitar, eu vou aceitar o seu pedido de perdão por aquilo que você fez. Apresenta 7 carneiros, apresenta 7 ovelhas. Você acha que ia estar mais fácil hoje ou lá atrás? Hoje, até eu que sou bobo, sei que hoje está muito mais fácil.
E é por isso que muitas vezes a pessoa apresenta qualquer tipo de oferta. É por isso que hoje a pessoa apresenta qualquer tipo de sacrifício. Ela faz pouco e acha que está fazendo muito. Então Deus falou com os amigos dele: vocês vão levar 7 novilhos, 7 carneiros, vai levar para o Jó. Quem é que vai apresentar a Deus? O Jó. Aqui, o Jó, ele está sofrendo um conflito de realidade. Porque o Jó, ele tinha a vida dele encaminhada. O Jó, ele tinha a vida dele tranquila. Ele estava vivendo na dificuldade naquele tempo, mas por causa da permissão. Deus permitiu tudo aquilo acontecer na vida dele. Ele estava sendo provado por Deus. Falei com o Vitor, que inclusive está nos ajudando na manhã de hoje. Estudamos isso essa semana, não foi, Vitor? Tentação e provação. Estudamos. Tentação vem de dentro para fora, porque ela é humana. Tentação, se ela é concebida, ela gera pecado. E o pecado, a Bíblia diz, mata. Provação vem de fora para dentro. Você vai sendo provado e você vai mostrar que você aprendeu a lição de casa e está praticando a lição de casa. Diferença. Então o Jó, ele havia aprendido, agora ele está sendo provado e ele está praticando a lição de casa. Ele está mostrando: eu aprendi, eu estudei, mas eu aprendi. O que eu aprendi eu coloco em prática. É isso que o Jó está fazendo. Agora o Jó, na boa e na dificuldade, ele se mantém fiel e adorando a Deus. Agora Deus fala assim: Jó, só que é o seguinte, tem gente à sua volta que precisa de ajuda. Você já aprendeu a viver na boa, você já aprendeu a viver na dificuldade, mas existem pessoas que precisam aprender isso daí. Entre eles estão os seus amigos. Seus amigos precisam aprender. A oração deles eu não vou ouvir, mas a oração sua eu ouço. Você intercede pelos seus amigos e eu vou responder a sua oração manifestando o perdão na vida dos seus amigos. É aí que é legal da gente parar e pensar: puxa vida, sabe, irmão, tem uma coisa importante para a gente pensar, é pensar. Se você achar que não faz sentido, você deixa tudo aí de lado. Quem sentar depois de você aí, agarra e pega, porque é coisa boa que eu estou falando. Mas pense comigo, você é bom, sim ou não? Sim ou não? Você é bom, irmão, você é uma pessoa joia. Você é uma pessoa joia. Só que eu vou falar uma verdade para você: existe pessoa muito melhor do que você. E você não deve se ofender com isso. Você não deve ficar chateadinho com isso. Vai pegar sua mamadeira espiritual agora. O pastor falou que tem gente melhor que eu. Irmão, vai pegar a sua chupeta espiritual aí. O pastor falou que tem gente melhor que eu. Irmão, tem gente melhor do que você. Tem gente melhor do que eu. Tem gente muito melhor do que nós. E nós devemos aprender com essas pessoas que são melhores do que nós. Nós devemos aprender. Nós podemos aprender. Mas ao mesmo tempo que tem gente muito melhor do que nós, tem gente pior do que nós. Tem gente muito mais necessitada do que nós. Nós aprendemos com o Jó, no terceiro nível da adoração, que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Nós aprendemos que o Jó, agora ele é confrontado a interceder por aqueles que até aquele momento estavam perturbando a vida dele. Você vê como que é? Ele é apresentado aos necessitados. O adorador, ele consegue filtrar tudo isso daí. Opa, pera lá, passei por momentos bons, passei por momentos difíceis, mas quer saber de uma coisa? Existe tanta gente precisando conhecer o Deus que eu sirvo, que me ajudou a viver esses momentos difíceis. Eu usei o exemplo do pessoal que me ajuda no dia a dia aqui. Estavam os músicos aqui agora há pouco, estão os diáconos. Vai perguntar para a Marlene, vai perguntar para a Márcia, vai perguntar para o Daniel, para o Oscar, se eles não têm dificuldade no dia a dia. Eles têm dificuldade. Às vezes, inclusive, o diácono que está lá no estacionamento ajudando você, pode vir, pode vir, pode vir. Às vezes ele está passando por uma dificuldade que você nem sabe. Você nem sabe, mas ele está ali. Ele entendeu, ele está no terceiro nível da adoração. Ele está passando pela dificuldade, mas ele está servindo a você. Talvez a pessoa que vai colocar o copo com o suco e com o pão na sua mão hoje, talvez está passando por um problema tão difícil que você não faz nem ideia. Mas ele entendeu.
Ele entendeu e então ele está produzindo frutificação. Ele está te servindo. Você não sabe, irmão, mas talvez o músico, o cantor, a cantora, o guitarrista, violinista, o baterista, ou baixista, que está aqui servindo a você com a habilidade que Deus a ele deu, talvez eles estão passando por uma dificuldade tremenda, mas eles estão aqui te servindo. Eles estão aqui servindo a Deus e servindo a você. Isso se chama amadurecimento. Maturidade. Não quer dizer que eles e eu e nós todos não temos dificuldade, não temos luta, não temos problema. Não quer dizer isso. Quer dizer que nós temos problema, temos luta, temos dificuldade, mas ainda assim nós escolhemos passar por cima da dificuldade e servir a Deus e servir ao próximo. Isso se chama maturidade. Isso se chama amadurecimento. Isso se chama entender o propósito para o qual foi chamado. O Jó, ele entendeu, opa, pera lá, Deus está me chamando. Deus está me chamando para orar por pessoas. Eu vou orar por quem que eu vou orar agora? Eu vou orar por aqueles que estavam até esse dado momento me chateando, me perturbando, me enchendo a paciência. Vou orar por eles. É disso que Deus está falando com a gente, irmão. É disso que Deus está falando com você, irmã. É colocar sua vida à disposição do próximo. Quer que eu fale? Há pessoas que trabalham a semana inteira e não falam de Jesus na empresa para o colega de trabalho. O colega de trabalho, aliás, nem sabe que a pessoa é crente. Eu contei a minha história aqui, eu trabalhava na empresa, pensa uma pessoa que era, olha, eu era problemático dentro da empresa. Eu bagunçava, mal bagunçava muito. Eu e o meu irmão Luizinho, que a gente chama de Minduim, que eu nem sei porque, eu chamo de Minduim porque eu ouvi chamar, mas não sei por que fala. A turma falava, vem aqueles dois diabos, aqueles dois lá são dois diabos. De tanto que a gente bagunçava. Mas a gente trabalhava, sempre fomos trabalhadores. Mas trabalhava correndo para depois bagunçar. Era bagunceiro. Tinha um rapaz que a mãe dele ela era pastora, e é até hoje. E ele falava, Marcão, quer que eu leve seu nome para minha mãe orar? Para você virar crente? Eu falava, nossa, deve estar feia a coisa mesmo, né? Ele quer que eu vire crente? Leve, pode levar. Eu falava, pode levar. Aí ele voltava, não, quer que eu peça para minha mãe orar para você ser pastor? Eu falava, pode orar, ué. E você sabe que deu certo a oração dela. Eu estou aqui junto com você hoje, pela misericórdia de Deus. Mas aquele rapaz, ele falava para mim sempre, Marcão, vou orar para você virar crente. Marcão, vou pedir para minha mãe orar para você. Pode? Pode. Tinha o outro menino, um jovem, que tem a minha idade aproximadamente, hoje. Ele falava, o Claudião, Marcão, vamos comigo na igreja no fim de semana, fazer o que lá, Claudião? Não, lá nós temos um grupo de jovens, a gente se reúne, a gente canta, a gente conversa, é legal. Claudião, larga a mão de ser tonto, tanta coisa para fazer, eu vou na igreja, no grupo de jovens. Olha, irmão, onde que eu estou hoje? Tem gente que vai para a empresa e não fala de Jesus para o colega. Tem gente que trabalha com um monte de gente à volta e não fala de Jesus. Tem gente que não convida para vir na igreja junto, fazer uma visita e ouvir uma palavra. Tem gente que não é capaz de fazer isso, irmão. Por que não faz? Talvez porque estava esperando chegar esse dia de ouvir a mensagem chamada terceiro nível da adoração, a frutificação. Quando a pessoa ela entende que há pessoas que precisam da ajuda de Deus, além daqueles que estão à volta dele, à volta dela. Troca de tela, Vitor, por favor. O adorador coloca a sua vida à disposição das almas. O adorador, ele coloca a sua vida. O Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que o Jó orou pelos seus amigos, aí continua o texto, que nós vamos ver logo a seguir. O Senhor aceitou. O Jó, ele simplesmente orou, irmão. Eu vou orar. Eles estão precisando de ajuda, eu vou orar por eles. É colocar a vida à disposição do outro. Quando a gente vem, igual estão os diáconos aqui agora, colocando a vida deles à disposição de você. Eles chegaram antes, eles vão embora depois de você. Os músicos, mesma história. Trabalham, estudam, se aperfeiçoam para servir a igreja com a música. Professor, tem
Tem uma professora com o seu filho, com a sua filha, com o seu neto ou neta, agora, ensinando a Bíblia para ele lá. Quando você dizima, quando você oferta, você está dizendo assim, ó, há pessoas que precisam ser alcançadas através desta obra. E essa obra é uma obra que anda com dízimo e com oferta. A frutificação é o nível de número 3 na vida de um adorador. Ele sabe viver na boa, ele sabe viver na luta, mas ele produz porque ele amadureceu. Ele não fica com aquela conversa, não, então é porque... Não tem nada de é mais. Ele simplesmente entendeu. Deus me chamou para mudar a minha história e através da minha vida Ele vai mudar a história de muitas pessoas. Uma igreja madura é uma igreja que está à disposição das almas que estão perdidas. Uma igreja madura é uma igreja que está à disposição daqueles que precisam de ajuda. Não aquela igreja que fica chorando por qualquer coisa. Então, você viu, o pastor falou, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você viu a diaconisa, você viu o diácono, você viu. Igreja de criança, de crente chorão, igreja de crente mimado. Deus está cuidando dessa igreja para que seja uma igreja cada vez mais madura. Uma igreja que cada vez mais produz. Deus quer que eu e você sejamos pessoas produtivas. Provoca quem está do seu lado aí, ó. Fala assim, ó, não seja um crente chorão. Não seja um crente bebezinho. Fala, irmão. Eu sei que é ruim de falar, né? É ruim de ouvir, é ruim de falar, mas é isso daí, irmão. Igreja de crente chorão, crente bebezinho, igreja de crente que reclama de tudo, que nada está bom. Eu não vou na sua igreja, porque na sua igreja fulano vai, se Beltrana vai, então eu não vou. Então vai aonde você quiser ir, mas não vem aqui mesmo. Vai em qualquer outro lugar, mas não vem aqui. Porque aqui é uma igreja de pecador, para pecador. É uma igreja onde todos nós estamos aprendendo junto com Jesus, pela misericórdia dele. Somos limitados, somos pessoas que precisam da ajuda dele. Ele é grande e nós somos pequenos. Ele faz e nós estamos deixando ele trabalhar em nossa vida. Vamos para a próxima tela para encaminhar o final da conversa. Vitor, por favor, tela número 5. O adorador, ele vive no modo sobrenatural e por isso ele desfruta desse benefício. Olha o Jó, com toda a história do Jó que nós já pensamos junto aqui nos últimos 2 domingos, acrescentando ainda o terceiro que o pastor Nilton pregou, ele falou sobre o Jó também. O Senhor tornou Jó novamente próspero. Deu ao Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Olha como que é a vida do adorador do terceiro nível. O adorador do terceiro nível, ele desfruta de restituição. Mais dia, menos dia, não importa. Ele desfruta da restituição. O adorador do terceiro nível, ó, todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Olha o adorador do terceiro nível. Os irmãos, as irmãs, aqueles que estavam distantes na hora da dificuldade, agora eles se aproximaram. Os amigos que ficaram distantes na hora da dificuldade, agora eles se aproximaram. Vieram comer com ele, ó, consolaram, confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. A cada um deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o segundo estágio, ou o final da vida de Jó, mais do que o início. Olha como que é a vida do adorador do terceiro nível. O adorador do terceiro nível é aquele que frutifica. Tem o adorador do primeiro nível, que ele adora a Deus quando está indo tudo bem. Tem o adorador do segundo nível, que ele permanece adorando quando vai tudo mal. Mas existe o adorador do terceiro nível. O adorador do terceiro nível é aquele adorador que mesmo com todas as dificuldades, ainda ele consegue colocar a vida dele à disposição e a serviço da vida alheia, do próximo. Esse adorador do terceiro nível,
Está escrito aqui. O Jó é um bom exemplo para a gente pensar. Ele teve a restituição, ele teve em dobro tudo o que ele possuía antes, ele esteve cercado pelos familiares, família junto dele, ele esteve cercado pelos amigos, amigos junto deles, ele foi abençoado com presentes de prata e de ouro. A prata e o ouro para alguns não vale nada, muitas vezes a prata ou o ouro é algum outro tipo de benesse que a pessoa recebe, que para ele ou para ela vai valer muito mais do que a prata e o ouro. Por exemplo, a conversão de um filho, a conversão de uma filha, a amizade do marido, a amizade da esposa e assim por diante. O Jó agora ele está cercado por Deus de tudo quanto é coisa boa. É um adorador do terceiro nível. Eu vou finalizar aqui e só vamos ler a conclusão, para a gente orar e entregar a Deus essa sequência de 3 reflexões. O adorador adora quando vai tudo bem. O adorador adora quando vai tudo mal. O adorador adora servindo ao seu Senhor, pois sabe que através dele outras pessoas podem conhecer o Deus bondoso. E é aqui que eu finalizo, irmão. Que você receba essa palavra para a sua vida. Receba, pastor, eu não consegui acompanhar o raciocínio direito. Vai lá no YouTube, tem as mensagens todas salvas, do nível 1, do nível 2, do nível 3, está ficando salvo, tudo que a gente está conversando aqui. Abre o coração, ora a Deus, consagra um jejum, fala, Deus, se o Senhor está nessa palavra, fala comigo. Eu quero saber o que o Senhor quer de fato através dessas mensagens. Amadurecimento, mas amadurecer para quê? Por quê? Como? Quando? Sabe? Coisas que Deus tem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que vão destravando respostas. Nós fomos chamados, irmão, e isso aí para alguns é um conflito, mas é um fato. Nós somos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados, nós temos aqui pessoas que abrem a porta da sua casa para receber pessoas dentro da sua casa. Nós temos aqui anfitriões que estão aqui agora, outros estavam de manhã, outros virão à noite. Nós temos pessoas que lideram células. Nós temos pessoas que lideram grupos. Inclusive, eu quero aproveitar e convidar as irmãs que quinta-feira às 11 horas, quinta-feira, dia às 11, às 8 horas da noite, teremos uma reunião com a pastora Márcia aqui. O tema é perdão. Tão importante e necessário para a vida de qualquer cristão. A mulherada está convidada e os homens estaremos juntos ali ao lado, fazendo o nosso bate-papo como costuma ser, sabe? É colocar a vida à disposição de Deus. Que Deus te ajude, te guarde, te proteja. E você faça a sua oração. Deus, como é que eu posso te servir? Eu quero colocar minha vida à disposição do Senhor. Eu quero que o Senhor me use. O jeito que o Senhor vai me usar, eu não sei. Não estou nem um pouco preocupado. O importante é eu ser usado pelo Senhor, porque há pessoas que precisam da tua ajuda. Como o Elifaz, o Bildade e o outro amigo, que eu não lembro o nome dele aqui, eles precisavam. Quem foi que ajudou? Foi o Jó. E Deus vai usar você para ajudar muitas pessoas ainda. Você pode ficar em pé por um instante para nós orarmos em cima dessa nossa reflexão? Os diáconos já vão se posicionando para a gente servir você logo a seguir, tá bom? Mas agora vamos fazer essa oração. Leve o seu pensamento a Deus. Converse com Deus. Deus, no que eu tenho servido o Senhor? Talvez nem dizimista e ofertante eu seja, Deus. E a obra anda através de dízimo e de oferta. Talvez eu saiba fazer algo, tenha algum dom, alguma habilidade, mas o pastor nem sabe que eu sei fazer. Eu estou quieto no meu canto, estou escondido, eu não quero servir. Vamos para o terceiro nível da adoração, que no terceiro nível da adoração Deus abençoa a nossa vida e a vida de outras pessoas. Meu Deus, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, esse homem, essa mulher. Frutifica na vida desse irmão, dessa irmã, essa palavra. Essa palavra é uma palavra específica e especial para essa igreja desses dias.
É uma palavra chamando esse irmão, essa irmã a se colocar à disposição. Quantas e quantas pessoas precisando de ajuda. E meu irmão e minha irmã serão as ferramentas usadas pelo Senhor. Vão falar em casa, vão falar no trabalho, vão falar com os amigos, vão falar com os vizinhos, vão convidar pessoas a estar com eles aqui no dia a dia, ouvindo uma palavra de transformação, ouvindo a mensagem do Evangelho, a mensagem que liberta, ouvindo aquilo que o Senhor tem para cada pessoa. Eu oro com eles, eu os abençoo para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Diga amém. Diga assim, ó: Senhor Deus, me ajuda a passar para o terceiro nível com êxito, em nome de Jesus. Vamos bater palma para o Senhor. Pode se assentar, os diáconos vão servir. A igreja está convidada a participar. Todos. Pastor, eu estou visitando aqui hoje. Você é convidado, porque a ceia não é nossa, ela